Olá, é uma alegria acolher a cada uma e a cada um de vocês na minha casa. Neste vídeo, venho ampliar um pouco a compreensão do vídeo anterior, trazendo um pouco de informações que possa nos ajudar um pouco mais. Ou seja, venho no propósito de trazer um pouco do conceito do que é depressão e de como a depressão vai nos envolvendo pouco a pouco. E para nos ajudar nesta empreitada, vou tomar o livro de Andrew Salomon, que tem o título Demônios do Meio-Dia, nas páginas 18 e 19 deste livro. Então o conteúdo de hoje é um pouco mais sistemático, mas não deixa de ser amplo na sua compreensão. Estou tomando essas duas páginas deste livro emprestada para podermos partilhar, porque ao ler o livro, gostei muito da comparação que ele fez. Ele tomou como referência algo que muitas pessoas conhecem, uma trepadeira. Outros conhecem por erva de passarinho. Tanto um nome quanto o outro aqui vai nos ajudar. O importante é que a gente usemos a imaginação para podermos ir pouco a pouco acompanhando o raciocínio que o autor fez. Imaginem, olha só, imaginem a erva de passarinho. Vai lá um pássaro, alimenta da sementinha desta planta, que é uma parasita, a gente não pode esquecer disso, esse aqui é o objetivo, é uma parasita, alimenta da sementinha, sai, voa após uma outra árvore, lá ele defeca, e essa sementinha pouco a pouco vai germinando, soltando seus primeiros brotinhos. Depois os brotos vão crescendo, vão ganhando força, vindo outro, ela vai ramificando pouco a pouco e vai envolvendo a árvore. Chega a um ponto em que a gente de fato não sabe o que é a árvore e o que é a trepadeira. E elas se confundem. E a grande questão é que esta trepadeira, ela é uma parasita, e como parasita ela vai sugar todos os nutrientes necessários da árvore. Ela vai ir pouco a pouco minando, matando esta árvore no qual ela vai estar ali alojada. Então vamos tomar essa referência para a gente ir pouco a pouco comparando, vou lendo e vou fazendo alguns comentários, mas mais do que os comentários é o que o próprio autor disse e que nos ajuda muitíssimo na compreensão do que é a depressão e de como ela vai nos envolvendo pouco a pouco e como ela vai exaurindo, esgotando de cada uma pessoa no qual ela se aloja suas forças, suas energias e toda a sua vitalidade. Então, de posse do texto do autor, como já disse, vou repetir, vou ler e fazer alguns pequenos comentários. O autor começa dizendo assim: o nascimento e a morte que constituem a depressão ocorrem simultaneamente. É bom registrarmos esta primeira frase. Olha, então até vou repetir, porque acredito que é importante. Olha, o nascimento e a morte que constituem a depressão ocorrem simultaneamente. E aí ele continua nos dizendo: há pouco tempo, voltei a um bosque em que brincara quando criança e vi um carvalho, enobrecido por 100 anos, em cuja sombra eu costumava brincar com meu irmão. Em 20 anos, uma enorme trepadeira grudara-se a esta árvore sólida e quase a sufocara. Era difícil dizer onde a árvore terminava e a trepadeira começava. Esta enrolara-se tão completamente em torno da estrutura dos galhos da árvore que suas folhas pareciam à distância ser as folhas da árvore.
só bem de perto. Podia-se ver como haviam sobrado poucos ramos vivos, e com poucos gravetos desesperados brotavam dos galhos do carvalho. Eu acho que aqui é tudo muito claro, as palavras do autor. Mas é bom a gente frisar, como já disse anteriormente, e friso a mesma ideia. Lembra, como ele disse, olha, como a trepadeira grudou no carvalho, no pé do carvalho. Ou seja, olha, foi lá um pequeno pássaro, lá fez o seu cocô, e a sementinha foi lançada lá, em algum lugar da árvore. E pouco a pouco essa semente foi germinando, crescendo, envolvendo. Os galhos do carvalho, foi envolvendo toda a sua estrutura, e o carvalho foi sendo sufocado por esta parasita. E vejamos como o autor continua a nos dizer. Tendo acabado de sair de uma depressão grave, na qual eu dificilmente acolhia os problemas de outras pessoas, me senti cúmplice daquela árvore. A minha depressão havia tomado, ou melhor, a depressão havia tomado conta de mim, como aquela trepadeira dominara o carvalho. Ela me sugou. Uma coisa se embrulhara à minha volta, feia e mais viva do que eu, com vida própria. Pouco a pouco asfixiara toda a minha vida. No pior estágio de uma depressão, eu tinha estados de espírito que não reconhecia como meus. Pertenciam à depressão, tão certamente quanto as folhas daqueles altos ramos da árvore pertenciam à trepadeira. Acredito que, se não fosse em vídeo, poderíamos parar e ficar um pouco refletindo as palavras que o autor utiliza neste parágrafo. E aqui retomo então uma pequena parte, olha, quando ele diz: eu tinha estados de espírito que não reconhecia como meus, pertenciam à depressão. Isso só vai nos dizendo que a depressão, ela suga a nossa vitalidade, ela praticamente muda a nossa maneira de ser. Ela suga tudo que uma pessoa tem de melhor, a sua alegria, a sua esperança, a sua capacidade de fazer, a sua capacidade de interagir com as pessoas, sua capacidade de amar e de ser amado, a sua vontade de estar com as pessoas e de transformar a sua realidade. Em outras palavras, a depressão, ela suga, repito insistentemente, a nossa vitalidade. Vai sugando tudo aquilo que a gente tem de melhor. E vai trazendo coisas sempre negativas, ou pelo menos reforçando aspectos negativos da nossa personalidade, como raiva, irritabilidade, apatia, e todos aqueles pensamentos negativos que todas as pessoas têm são potencializados terrivelmente numa capacidade de ir nos autodestruindo. Mas continuemos com a fala do autor. Ele nos diz: quando tentei pensar claramente sobre isso, senti que minha mente estava emparedada. Não podia me expandir em nenhuma direção. Olha isso. O depressivo, ele não consegue pensar para além de um pequenino espaço em que ele está. Ele vê de maneira muito, muito limitada, independentemente da sua capacidade de inteligência, da sua capacidade reflexiva. Como no vídeo anterior que foi postado, ou seja, olha, a pessoa criou para si uma bolha e vive dentro desta bolha. Ela não consegue sair para aproximar das pessoas, nem as pessoas conseguem facilmente aproximar dela. Então vive ali no mundo paralelo, mesmo estando entre outras pessoas.
E o autor então continua. Eu sabia que o sol estava nascendo e se pondo, mas pouco de luz chegava a mim. Sentia-me afundando sob algo mais forte do que eu. Primeiro, não conseguia usar os tornozelos. Depois, não conseguia controlar os joelhos e em seguida minha cintura começou a se vergar sob o peso do esforço. Então os ombros se viraram para dentro. No final, eu estava comprimido e fetal, esvaziado por essa coisa que me esmagava sem me abraçar. Foi me envolvendo pouco a pouco. Suas gavinhas ameaçavam pulverizar minha cabeça, minha coragem e meu estômago, quebrar meus ossos e ressecar meu corpo. Ela continuava a se empanturrar de mim, quando já parecia não ter sobrado nada para alimentá-la. Olhe como é que ele se expressou neste parágrafo. Vai nos mostrando como a depressão pouco a pouco vai colocando um peso muito grande sobre os nossos ombros. Vai nos envolvendo, vai nos sacrificando, vai nos pesando, vai pouco a pouco tirando a nossa vitalidade. E olha agora como ele vai se posicionar no próximo parágrafo. Olha como as palavras são carregadas de emoções e muitas delas até nos assustam. Pelo menos a mim, assusta. Vejamos como o autor nos diz. Olha como ele fala. Eu não era suficientemente forte para parar de respirar. Sabia que jamais poderia matar essa trepadeira chamada depressão. Assim, tudo o que eu queria era que ela me deixasse morrer. Mas ela se apoderara de minha energia. Eu precisaria me matar. Ela não me mataria. Se meu tronco estava apodrecendo, essa coisa que se alimentava dele estava agora forte demais para deixá-lo cair. Ela se tornara um apoio alternativo para o que destruíra. No canto mais apertado da cama. Olha a sílaba, como é forte. No canto mais apertado da cama, rachado e atormentado por essa coisa que ninguém parecia ver, eu rezava para um Deus, no qual nunca acreditara inteiramente. Pedia libertação. Teria ficado feliz com uma morte dolorosa, embora estivesse letárgico demais até para conceber o autoextermínio. Cada segundo de vida me feria, porque essa coisa drenara tudo que fluía de mim, e não podia sequer chorar. Até a minha boca estava ressecada. Eu pensava que, quando nos sentimos muito mal, as lágrimas jorrassem. Mas a pior dor possível é a dor árida da violação total, que chega depois de todas as lágrimas já terem se exaurido. A dor que veda cada espaço através do qual você antes entrava em contato com o mundo, ou o mundo com você. Essa é a presença de uma depressão grave. E paro mais um pouco e busco refletir, sim, cada uma dessas palavras que o autor coloca. A mim elas tocam profundamente. Se pudesse, eu ia repetir cada uma das frases aqui, bem lentamente, para cada um ir refletindo em casa. Mas, mesmo que não façamos isso aqui agora, depois isso pode ser feito. Eu vou pegar esse texto e vou colocar lá na minha página no Facebook, para quem quiser tomá-lo e refletir essas palavras. Elas são fortes e até mesmo assustadoras. Olha como ele começa esses parágrafos, repetindo. Não vou ler tudo, mas apenas retomando algumas falas pontuais. Eu não era suficientemente forte para parar de respirar. Olha como ele diz as coisas. Está dizendo para nós que ele estava tão fraco, tão fragilizado, tão envolvido pela depressão, que ele não tinha forças nem para parar
de respirar. Mas o seu sofrimento era tão grande, que sua única vontade era morrer. E isso é muito triste. Isso é assustador, terrivelmente assustador, quando ouvimos isso de uma pessoa. Mas sabemos que as pessoas depressivas, e aqui estamos falando de depressão grave, quase todas elas vai passar ou vai vivenciar algo muito parecido como a autora aqui está colocando. E aí eu vou insistindo, olha, é importante, é muito importante que a gente não deixe que a depressão ganhe tamanha proporção, que ela não fique tão violenta, que ela não fique tão intensa, tão forte, a ponto de nos envolver como a erva envolve o carvalho e vai sufocando e vai matando pouco a pouco. Não deveríamos permitir isso acontecer com nenhuma pessoa. E se alguém encontra nesse estado, sim, é preciso se cuidar, é preciso buscar todos os recursos que existem para poder eliminar esta praga que pouco a pouco destrói aquilo que temos de mais precioso, a vida. Então continuemos no próximo parágrafo. Então ele diz: eu disse que a depressão é tanto nascimento quanto morte. Primeira frase que eu li para vocês. A trepadeira é o que nasceu. A morte é a própria desintegração da pessoa. O quebrar dos galhos que sustentam essa infelicidade. A primeira coisa que vai embora é a felicidade. Não é possível ter prazer em nada. Isto é notoriamente o sintoma cardeal da depressão severa. Mas logo outras emoções caem no esquecimento, como a felicidade. A tristeza como você a conhecia. A tristeza que parecia tê-lo conduzido até este ponto. O senso de humor. A crença no amor e na própria capacidade de amar. Sua mente é sugada a tal ponto que você parece um total imbecil. Até para si próprio. Se seu cabelo é ralo, parece mais ralo ainda. Se você tem uma pele ruim, ela fica pior. Você cheira azedo até para si mesmo. Você perde a capacidade de confiar nas pessoas, de ser tocado, de sofrer e, posteriormente, ausenta-se de si. Olha como isso é cruel. Muito cruel. Ela tira tudo de nós. Repito, olha, a depressão tira tudo de uma pessoa, até ela própria. Olha como termina. Ela ausenta a pessoa de si mesma. Então, quando estamos diante de uma pessoa adoecida severamente, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas não deveríamos levar o que ela diz em conta. Como fala disso, das suas agressões, das suas crises de raivas, ou das suas ausências, das suas muitas ausências, ou da sua ausência total. Algumas pessoas chegam mesmo a praticamente não falar, e quando falam, apenas no diálogo monossilábico. Sim, é característica de quem está adoecido. Mas vamos um pouco mais adiante, para que esse vídeo não fique longo. O autor continua dizendo: o que está presente talvez usurpe o que torna ausente, e a ausência de coisas perturbadoras talvez revele o que está presente. De um jeito ou de outro, você é menos do que a si mesmo, e se encontra nas garras de algo muito esquisito. Com muita frequência, os tratamentos dirigem-se somente à metade do problema. Eles enfocam apenas a presença ou apenas a ausência da depressão. E a gente vê muito isso acontecer. E também, quem está em tratamento pensa e age assim. Às vezes começa a fazer uso do medicamento
Os sintomas recuam, como a gente vai ver logo em seguida o autor falando. Os sintomas recuam, como a gente vai ver logo o autor falando. E a pessoa logo já concluiu, olha, vou parar com a medicação, vou parar com o tratamento, porque já estou bom. E vamos ver que não é bem assim que acontece, é preciso estar atentos. Com muita frequência, continuando, com muita frequência, os tratamentos dirigem-se somente à metade do problema. Eles enfocam apenas a presença ou apenas a ausência. É necessário tanto cortar aqueles 500 quilos extras da trepadeira, quanto reorganizar um sistema de raízes e as técnicas de fotossíntese. A terapia com drogas devasta a foice e as trepadeiras. Possível sentir quando isso acontece. Com a medicação parece estar envenenando a parasita, de modo que pouco a pouco ela murcha e cai. Sente-se o peso desaparecendo. Sente-se como os galhos podem recuperar boa parte de sua curvatura natural, até estar livre da trepadeira. Não há como pensar no que foi perdido, mas mesmo depois que ela desaparece, é possível que sobrem algumas poucas folhas e raízes frágeis, e a reconstrução do eu não pode ser realizada com nenhuma droga existente. Sem o peso da trepadeira, pequenas folhas espalhadas ao longo do esqueleto da árvore tornam-se capazes de prover a nutrição essencial. Mas muita atenção, olha, muita atenção no que eu vou ler agora. Mas não é bom existir assim. Ninguém é forte assim. A reconstrução do eu numa depressão e depois dela exige amor, exige insight, trabalho e, mais do que tudo, exige tempo, muito tempo. O diagnóstico é tão complexo quanto a doença. Os pacientes perguntam aos psicólogos, perguntam aos médicos o tempo inteiro: estou deprimido? Como se o resultado pudesse ser obtido através de um teste psicológico ou de um exame de sangue. O único modo de descobrir se alguém está deprimido é escutar e observar a si mesmo, examinar seus sentimentos e pensar sobre eles. Se alguém se sente mal sem nenhum motivo durante a maior parte do tempo, está deprimido. Caso se sinta a maior parte do tempo com motivo, também está deprimido. Caso se sinta mal a maior parte do tempo com motivo, também está deprimido. Embora mudar os motivos possa ser a melhor maneira de avançar, em vez de simplesmente deixar de lado as circunstâncias e atacar a depressão. Se ela incapacita, então é grave. Se apenas levemente perturba, não é grave. Olha, aqui são apenas algumas dicas que o autor nos dá. Mas são dicas importantes. Percebem? São dicas importantíssimas. Muito importante. E não tem teste psicológico, não há exames clínicos que dê um diagnóstico seguro de depressão. Ainda não existe. A melhor remédio, a melhor maneira de ter um diagnóstico ainda é falando, ouvindo, prestando atenção em si, observando o que vai acontecendo dentro de você. Se a gente percebe que eu estou triste a maior parte do tempo, estou depressivo, seja com motivo ou sem motivo, mas eu estou depressivo. Estou sem força, sem ânimo, sem esperança. São muitos os indicadores de um quadro depressivo. Mas o caminho é a observação de si mesmo. É reconhecer os sintomas, reconhecer as marcas, reconhecer a permanência de algo que nos perturba. E se nos incapacita muito, é grave. Se nos incapacita pouco, não é grave. Parece simples. E talvez não seja. Talvez por ser simples nós temos talvez muita dificuldade em conseguir um diagnóstico que seja razoável
ao nosso entendimento. Então, indo um pouco mais adiante, depois de passar pelo diagnóstico, a maioria das pessoas busca a causa da doença, mesmo que o fato de você saber por que está doente não tenha nenhuma relação imediata com o tratamento da doença. Olha, isso é importante. O fato de eu saber o que me levou ao adoecimento não tem nada a ver com o tratamento da doença. Por uma razão. A doença da mente é uma doença real e pode ter graves impactos no corpo. As pessoas que vão aos consultórios queixando-se de cólicas ouvem com frequência as palavras: ora, não há nada de errado com você, só está deprimido. Olha como que isso é triste. Muito triste. Como se a depressão não fosse algo severo, gravíssimo. E ainda existem muitas pessoas que não conseguem perceber isso e pensam que é uma questão de fraqueza, de falta de fé, que é mimimi e assim por diante. Seja por preconceito ou seja por desconhecimento. Se a depressão é severa a ponto de causar cólicas, quer dizer que está realmente fazendo mal e exige tratamento. Se alguém se queixa de problemas respiratórios, ninguém me diz: ora, não há nada de errado com você, a não ser um efizema. Para a pessoa que está sofrendo, doenças psicossomáticas são tão reais quanto as cólicas de alguém com intoxicação alimentar. Elas existem no cérebro inconsciente. E muito frequentemente existem lá também. O diagnóstico. Se algo está podre em seu estômago, em seu apêndice ou em seu cérebro, tem importância na determinação do tratamento e não é trivial. No que diz respeito aos órgãos, o cérebro é muito importante e seu mau funcionamento deve ser tratado adequadamente, com a devida atenção. Mais um parágrafo para a gente caminhar juntos. Costuma-se buscar a química para curar as rachaduras entre o corpo e a alma. O alívio que as pessoas expressam quando o médico diz que a depressão delas é química baseia-se numa crença de que há algo, de que há um eu integral existindo através do tempo e numa divisão fictícia entre o sofrimento inteiramente justificado e o sofrimento completamente aleatório. A palavra química parece mitigar os sentimentos de responsabilidade perante o esgotamento causado pelo fato de não gostarem de seus empregos, de se preocuparem com o envelhecimento, de fracassarem no amor, de odiarem as suas famílias. Junto com a química, vem uma agradável libertação de culpas. Se seu cérebro é predisposto à depressão, você não precisa se culpar por isso. Bem, culpe a si mesmo ou a evolução, mas lembre-se de que por a culpa na coisa em si pode ser entendido como um processo químico e que a felicidade também é química. A química e a biologia não são fatores estranhos que se impõem ao eu real. A depressão não pode ser separada da pessoa afetada por ela. O tratamento não alivia um distúrbio de identidade, trazendo você de volta a alguma espécie de normalidade. Ela regula uma identidade múltipla, mudando em um grau menor o que você é. Olha, esse último parágrafo aqui fica um pouco mais complexo do que os parágrafos anteriores, mas vou tentar traduzi-lo de uma maneira mais direta. O que o autor está dizendo para a gente? Olha, que por a depressão ainda ser algo que não temos uma clareza da sua origem, e até mesmo existem tantas maneiras de tratá-la, existem tantos desconhecimentos, existem tantos preconceitos. As pessoas quando ficam adoecidas, ou seja, as pessoas quando ficam depressivas e que procuram ajuda, seja psicológicas, mas de modo especial aqui, médica, para fazer uso dos medicamentos, e quando o médico diz, olha, isso é uma depressão química, a pessoa se sente aliviada, como se tirasse um fardo de seus ombros, assim, olha, graças a Deus, tem remédio
que a cura. Olha que alívio. O doutor está dizendo, olha, sim, tem medicamentos que ajudam, que aliviam os sintomas. Mas os medicamentos não podem curar. Medicamentos são alívios, ajuda aliviando os sintomas. Repito, mas eles não podem curar. Porque existem coisas que a gente tem que cuidar na vida da gente. Existem tantos descontentamentos, tantos desencontros, tantas dificuldades que vamos deixando para lá e não resolvemos, tantas coisas que fazemos que são desagradáveis e que podem favorecer ou nos levar a um possível adoecimento. Aqui ele cita alguns, olha, não podemos deixar de lado seu cansaço, o esgotamento, o fato de não gostar dos nossos empregos, o fato da gente se preocupar excessivamente com o envelhecimento, o fato de fracassarmos no amor, o fato de a gente odiar as nossas famílias, o fato de não se sentir realizados, ou seja, tantas e tantas causas não podem ser deixadas de lado, porque essas causas acabam fragmentando o eu, nosso eu. E o eu fragmentado não é capaz de prover os recursos necessários para que a gente tenha uma boa saúde mental. Entenda, saúde mental plena, trabalhamos como ideal, mas é uma coisa muito difícil de ser alcançada. Em algum grau, todos nós temos muitas questões a serem resolvidas. Há muitos processos pelos quais a gente precisa trabalhá-los para que, com o tempo, a gente vá se libertando de coisas que, por algum momento, por alguma razão, nós não resolvemos em nossa vida. Deixamos para lá. Então é preciso resolver todas essas questões para que tenhamos uma identidade regulada, que a gente não sofra nenhum distúrbio. Mas é um processo. E eu não devo me culpar por estar adoecido. Você não pode se culpar por estar adoecido. A doença chegou por uma série de consequências. Mas ao mesmo tempo a gente pode se libertar. E aqui digo uma frase para eu encerrar este vídeo. Olha, não importa o nosso adoecimento, não importa o problema que a gente está vivendo. Se acreditarmos que podemos sair dele, sairemos. A resposta ou a solução aparecerá através dos nossos esforços cotidianos. Então, agradeço a sua companhia até aqui. Peço desculpa por ter lido este texto, mas este era o propósito de ler o texto do autor e fazer algumas pequenas reflexões a partir das reflexões dele. Mas que fique para a gente esta imagem, esta parábola. Que fique para a gente esta parábola. Olhe, imagine, sempre que a gente tiver dificuldade, imagine a depressão como uma trepadeira. Ou como muitas pessoas conhecem, erva de passarinho. Olha, é uma parasita que é alojada por alguma razão em nós. Mas pouco a pouco vai nos envolvendo. Vai nos envolvendo. Vai sugando a nossa vitalidade. E quando a gente dá conta, estamos totalmente envolvidos. E sozinhos, não somos capazes de ficar livre dela. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda médica. Precisamos de ajuda psicológica. As duas são extremamente importantes. Psicológica, para que pouco a pouco a gente reconstrua, para que a gente desfragmente a nossa identidade. E aí sim, recuperamos pouco a pouco a nossa vitalidade, a nossa vontade de viver, e assim podemos nos ajudar e também ajudar aqueles que estão à nossa volta. Mais uma vez, eu me despeço de você que me acompanhou até este momento. Obrigado, fiquem em paz e até o próximo vídeo.